Gênesis 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. A igreja pode sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos numa campanha plantando fé e colhendo milagres. Para se plantar fé e colher milagres, nós precisamos também fazer como Noé. A palavra do Senhor diz que o Senhor olhou para a terra e havia se arrependido de ter criado o homem. O que não tem sido diferente nos dias de hoje. A própria palavra do Senhor fala que quando Ele voltar, será como nos dias de Noé. Não que vai terminar em dilúvio, não. Porque Deus deixou essa promessa, que não terminaria em dilúvio, por causa da aliança que Ele fez com Noé no arco-íris. Mas de que forma será como nos dias de Noé? Da forma em que está o mundo, porque essa violência toda havia naquela época e há hoje também. E nós temos visto que não tem sido realmente diferente daquela época. Então o Senhor deseja destruir aquela humanidade. E escolhe quem? Noé. E o Senhor escolheu Noé porque era um homem que andava com Deus. Assim como o Senhor nos escolheu para andarmos com Ele, para fazermos a sua vontade. E Noé teve uma oportunidade de ver toda a sua família salva. Na aliança que Deus fez com Noé, era que toda a sua família seria salva. Mas para isso, Noé precisava entender os planos de Deus. E o tema que eu quero deixar aqui nesta noite tem a ver com o que a missionária Maria falou agora mesmo, na palavra. O tema dessa pregação, plantando fé e colhendo milagres, em cima desse tema, eu tenho outro tema, que se chama É Preciso Ouvir, Reconhecer e Obedecer a voz do Senhor. Tem pessoas
Senhor tem que ter tempo. Tem que ter tempo para se transformarmos cada dia mais em pessoas santas, ou seja, as pessoas que buscam a santidade do Senhor. O projeto daquela arca não era uma arca térrea somente, ela tinha 3 andares. E sabemos que para se construir uma arca, ele teve que começar de baixo. E para a gente fazermos a obra do Senhor, nós temos que começar de baixo. Primeiro é o piso. Primeiro o Senhor, ele manda fazer o piso. Ou seja, uma casa não pode se começar lá pela estrutura dela lá embaixo, não. Ela tem que ser lá em cima, não. Tem que ser por baixo. Tem que fazer aquele planejamento da casa, as medidas tudo certinha, para que ela fique forte e ela não venha desmontar, não venha ser derrubada. E Noé, para criar aquela arca, não foi diferente. Mas como Deus teve um projeto e Deus não é falho, o homem sim é falho, algo ia acontecer. Por quê? Porque Noé, ele cria. Ele sabia que se ele usasse a fé dele, aquela aliança que Deus havia chamado ele se cumpriria, de ele e toda a sua parentela ser salva. E nós temos crido na promessa do Senhor? Será que está faltando alguma coisa para que essa fé ela venha se levantar na nossa vida, para que a gente cumpra os planos de Deus? A arca ela tinha 3 pavimentos, da mesma forma que o céu existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Para se começar no ministério, nós temos que começar por baixo. Depois levanta as colunas e vai fazendo a segunda parte até chegar à terceira. E assim é a nossa entrada no céu. E o Senhor está nos chamando a atenção. Vamos obedecer a minha voz, porque se nós obedecermos a voz do Senhor, com certeza, não somente nós, mas toda a nossa parentela, eu creio que vai ser salvo. Aqueles que ainda não vieram para a casa do Senhor, o Senhor ele tem um plano, mas ele escolheu a mim e ele escolheu a você, para nós começarmos embaixo, colocando o piso, levantando a nossa arca espiritual, para nós chegarmos até a Deus. E nós, será que nós temos ouvido? Será que nós temos reconhecido quando Deus está falando?
Louvado seja Deus. Irmãos, o mundo não está de brincadeira. Satanás, ele espera uma brecha, ainda que pequena que seja, para ele nos destruir. Noé, ele construiu aquela arca baseado por Deus, por isso que ela não afundou. Mas o homem construiu o Titanic com a inteligência que Deus deu, porque ninguém faria um iate daquele, um navio enorme daquelas estruturas todas, se não fosse a inteligência que Deus tivesse dado. Só porque o homem quis pegar a glória de Deus e achar que foi ele que tinha feito. Olha o que aconteceu. Um iceberg e um pequeno furo no casco fez com que toda aquela desgraça acontecesse. A arca de Noé foi feita por um amador, mas o seu construtor, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era tudo. Ele continua sendo hoje nosso arquiteto, ele continua hoje sendo nosso engenheiro. É ele que direciona nossos passos, é ele que nós temos que obedecer, é ele que nós temos que obedecer a sua voz, é ele que nós temos que viver da palavra. Irmãos, é sério. Igreja do Senhor, vamos ver aonde nós estamos errando, porque nós temos deixado ainda que um pequeno furo no nosso casco, ele vai afundar, assim como afundou o Titanic. Mas se você pegar e colocar betume, ou seja, o Espírito Santo do Senhor, proteger a tua alma, a tua vida, ainda que as águas elas queiram te afogar, ainda que as águas queiram te lançar lá embaixo para tentar contra a tua vida, não vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus, quanto mais cheio nós estivermos, mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais longe do pecado vamos estar, e mais longe vamos estar do diabo, e ele vai correr à distância de nós, porque a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor também diz: não sede apenas ouvintes, mas praticantes. E nós não temos que simplesmente escutar a palavra do Senhor, nós precisamos ouvir. Diferente é escutar de ouvir, porque escutar qualquer um escuta. Escuta e sai do outro lado do ouvido. Mas ouvir entra no nosso coração, na nossa mente e nos dá estrutura para obedecermos. Mas não foi fácil para Noé construir aquela arca. Aquela arca demorou anos, 120 anos sendo construída, né, pastor? 120 anos? 120 anos sendo construída. E às vezes, algo que o Senhor quer que a gente construa e a gente já quer desistir. Sabe por causa de quê? Porque Noé levantaram contra ele, riram de Noé, se escarneceram dele. Esse homem deve estar ficando maluco. Nunca houve chuva na terra. Construir uma arca, o que é isso? Mas não, Noé construiu aquela arca, e embora estivesse construindo aquela arca e ouvindo murmurações, ouvindo bater de bocas contra ele, mas ele fez o quê? Ele não deixou de pregar a palavra do Senhor para aquelas vidas. Embora tivesse vidas ali que iriam perecer, que iriam morrer afogadas por não ouvir a palavra, mas ele obedeceu a voz do Senhor, porque ele sabia que era Deus que estava falando. E quando Deus está falando e temos temor à sua palavra, nós não discutimos, nós apenas obedecemos. E naquele grande dia que chegou para que Noé entrasse dentro da arca, eu imagino, irmãos, que Noé ainda ficou algum tempo lá dentro daquela arca. Deu tempo para aquele povo se arrepender? Creio que sim. Mas o povo não queria, estava com o coração endurecido. E
e a porta, ela se fechou. A porta do céu está aberta para todos nós, mas ela um dia ela vai se fechar, e para isso nós temos que ouvir a voz do Senhor, da mesma forma que Noé ouviu e reconheceu e obedeceu. Glória a Deus! Vamos ouvir a palavra do Senhor quando o Senhor estiver falando. Ainda que a palavra venha doer em nossos corações, na nossa alma, ainda que seja difícil, ainda que seja doendo, mas o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Eu já falei aqui e creio que tem muitos pais, muitos aqui têm filhos, e nenhum quer ver o mal para os filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe que ama o seu filho verdadeiramente quer que ele sofra. Mas muitas vezes a desobediência vai acarretar em sofrimento. Deus, Ele perdoa os pecados, mas a sua consequência ela fica. Nós temos que cumprir com os nossos erros. E os pais, eles corrigem os filhos. Já foi falado aqui, nós precisamos ser corrigidos por Deus quantas vezes for preciso, mas é para o nosso bem, é para a nossa alma ser salva, é para nós sermos libertos. E se nós plantarmos fé, nós vamos colher milagres. Mas o Senhor, Ele nos chamou para uma obra. O Senhor não chamou somente para ficarmos sentados nessa cadeira. Nós viemos para o culto para adorar o Senhor. Mas saindo daqui, ou até mesmo aqui, Deus, Ele nos levanta com a incumbência de fazer algo para Ele. Aleluia! Uns vão ser pastores, outros missionários, diaconisas, missionárias, obreiros. Até quem cuida mesmo da casa do Senhor. Aleluia! Todos temos um chamado especial. Deus, Ele não desvaloriza ninguém. E nem aquele que está lá em cima no cargo, que se diz mais em cima. Porque a palavra do Senhor, Ele diz: aquele que está em cima também tem que servir. O Senhor, Jesus, Ele nos deu esse exemplo, que quanto mais nós subirmos, mais nós temos que servir os nossos irmãos. E todos nós somos projetos do Senhor. Todos nós somos importantes para o Senhor. O Senhor, Ele ama todos nós iguais. Nós sabemos disso, mas muitas vezes parece que nós esquecemos. Porque não plantamos, como vamos colher? Se não plantarmos, não vamos colher, irmãos. Se nós não plantarmos fé, não vamos colher milagre. O milagre foi plantado na vida da família de Noé, porque entrou ele em toda a casa dele, porque ele plantou fé, ele creu e demorou anos, ouvindo muitas palavras torpes, muitas ações de boca contra ele, mas nem por isso ele desistiu. Eu creio que até Noé, ele deve ter pensado algumas vezes, desistir. E isso é natural. Nós lemos na Bíblia quantos homens de Deus que pensaram em desistir, quantos homens de Deus que quiseram ir para a caverna, porque estavam atribulados, angustiados. Mas a palavra do Senhor diz que quando estamos fracos, é porque somos fortes. Se achamos que estamos fracos, o Senhor, Ele nos fortalece. Mas se nós acharmos que nós somos fortes, aí nós vamos ser fracos, porque é o Senhor que nos fortalece. E ai de nós se acharmos que nós não precisamos dele. Por isso, creia, se você quer um milagre acontecendo na tua vida, plante fé, que você vai colher o milagre do Senhor. É no tempo certo,
Aleluia.